Olá, vamos tratar nesse vídeo da Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também conhecida simplesmente por LGPD. A LGPD entrou parcialmente em vigor em 2020, mas atualmente está em vigência plena, inclusive no que respeita à seção que trata das sanções administrativas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz parte de um condomínio legislativo onde já se encontrava a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e a Lei do Cadastro Positivo. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Mas o que são dados pessoais? A LGPD cuidou de conceituar o que é dado pessoal. O artigo 5º da referida lei diz que se considera dado pessoal a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Portanto, além das informações que permitem a identificação direta de uma pessoa, tais como nome, RG, CPF, também são considerados dados pessoais aqueles que possam fazer associação ao indivíduo, tais como profissão, idade, filiação político-partidária, dentre outros. A LGPD não protege os dados de pessoas jurídicas, mas somente aqueles cujos titulares sejam pessoas naturais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz uma distinção em relação aos dados pessoais, destacando alguns dados que merecem maior proteção e que têm requisitos para o seu tratamento regulados numa seção própria da LGPD. São os denominados dados sensíveis. Mais uma vez, o conceito é trazido na própria lei, que diz que considera-se dado pessoal sensível aquele sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. E se já temos o conceito de dados pessoais, resta a conceituação de tratamento de dados para se entender o objeto da referida legislação. O conceito está na própria LGPD e é bastante amplo. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, recepção, utilização, acesso, reprodução, transmissão, armazenamento, eliminação, modificação, comunicação, dentre outras. E não é apenas o conceito de tratamento de dados que é bastante amplo. Também bastante ampla é a aplicação da LGPD. A LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Isso se o processamento de dados ocorre no Brasil, se a finalidade do processamento é oferecer bens ou serviços no Brasil, ou se os dados processados são coletados no Brasil. Entretanto, estão excluídos da aplicação da lei alguns meios de tratamento de dados. A exemplo daqueles realizados para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos, além de informações relacionadas exclusivamente à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e à atividade de investigação e repressão de infrações penais. De acordo com a LGPD, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e uma série de princípios, quais sejam a finalidade, é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Princípio da adequação. É a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Princípio da necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário em relação às finalidades do tratamento de dados. Princípio do livre acesso. Garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a integralidade de seus dados, forma e duração do tratamento.
Princípio da qualidade dos dados. Garantir aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Princípio da transparência. Garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. Princípio da segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Princípio da prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Princípio da não discriminação. Impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Princípio da responsabilização e prestação de contas. É a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive a eficácia dessas medidas. A LGPD prevê que o tratamento de dados pessoais só pode ser realizado quando se verificar a ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas em seu artigo 7º, ou, no caso de dados pessoais sensíveis, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 11º. Podemos enumerar as seguintes bases legais em que pode haver o tratamento de dados pessoais. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Quando necessário, para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Para a tutela da saúde, e exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, e que exijam estes a proteção dos dados pessoais, ou para a proteção do crédito. Vistos esses conceitos, podemos trazer alguns exemplos de tratamento de dados. A coleta de dados para a contratação de um seguro, que tem como base legal o consentimento pelo titular, ou, base legal, procedimentos preliminares relacionados a contrato. O envio de e-mail marketing, que tem como base legal o consentimento pelo titular. O envio de dados de colaboradores pela empresa para o e-social, que tem como base legal o cumprimento de obrigação legal. O tratamento de dados para defesa em ação judicial. Tem base legal no exercício regular de direitos em processo judicial. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina que o titular dos dados tem direito a informações claras e precisas sobre o tratamento de seus dados. Além desse direito, vários outros são estabelecidos ao titular dos dados pessoais, que tem direito a obter do controlador informações como a confirmação da existência do tratamento, o acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento, dentre inúmeros outros direitos. Como já adiantado, a LGPD conferiu uma série de proteções aos dados sensíveis. Nesse aspecto, veja-se que a necessidade de atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro não constitui base legal para o seu tratamento. Isso ao contrário do que ocorre com os dados pessoais. Outro exemplo está no consentimento. Enquanto a lei estabelece como base legal para o tratamento de dados pessoais o fornecimento de consentimento pelo titular, para os dados sensíveis, a lei exige que esse tal consentimento seja de forma específica e destacada, e para as finalidades específicas. Também especial é a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes, cujo tratamento deverá ser realizado de acordo com o princípio do melhor interesse do menor. Voltando ao seu exemplo do consentimento,
ele segue os mesmos requisitos dos dados sensíveis, mas acrescenta que o consentimento deverá ser dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal, de forma livre, informada e inequívoca. Há ainda outras proteções, como a proibição do repasse de dados a terceiros sem consentimento específico e em destaque por pelo menos um dos pais ou do responsável legal. A transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro somente é permitida nos casos elencados no artigo 33 da LGPD e que se relacionam com requisitos, condições e garantias mínimas para que a transferência observe direitos, garantias e princípios da LGPD. O tratamento de dados envolve outros atores além do próprio titular dos dados, quais sejam o controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e que deverá indicar o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. O operador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É ele quem aceita as reclamações e comunicações dos titulares ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ele que presta esclarecimentos e adota providências. Por fim, a ANPD, que é responsável, dentre outras atribuições, por fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação. É importante destacar que a LGPD estabelece que o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a repará-lo. A LGPD determina ainda que a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares deve ser comunicada pelo controlador à NPD e ao titular, além de impor sanções. As sanções podem ser advertência, com prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples ou diária, em valor equivalente a até 2% do faturamento da pessoa jurídica, respeitado o limite máximo de 50 milhões por infração, publicação da infração, bloqueio de dados pessoais relativos à infração até a devida regularização, eliminação dos dados pessoais relativos à infração. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa. As sanções devem ser aplicadas de forma gradativa, isolada ou cumulativamente, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, considerando vários parâmetros e critérios, quais sejam a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a boa-fé do infrator, a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica do infrator, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de reverter ou minimizar o dano, a adoção de política de boas práticas e governança, a pronta adoção de medidas corretivas e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Mas as atribuições da NPD vão além de fiscalizar e aplicar sanções. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é responsável por elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, e promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional. A atuação de conformidade à LGPD pode gerar, além das sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional, a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas no Código de Defesa do Consumidor. Vale notar
que a expressa previsão na LGPD de inversão do ônus da prova no processo civil e de responsabilidade solidária do controlador e do operador em indenizar danos patrimonial ou moral. Desde 2019, a Siqueira Castro adotou diversas providências visando a preparação e adequação de todos os seus processos internos à Lei Geral de Proteção de Dados. Dentre as medidas adotadas, podemos mencionar a criação de um comitê específico multidisciplinar, composto pelo gerente de ação e por sócios das mais diversas áreas do escritório. Esse comitê ficou responsável por todo o processo de adequação, desde o mapeamento dos fluxos de todas as hipóteses de tratamento de dados por cada uma das áreas do escritório, até a proposição das melhorias necessárias. Esse trabalho culminou com a adequação da nossa política de privacidade publicada em nosso website e com a criação da Comissão de Proteção de Dados, que é composta por 4 sócios que desempenham o papel de encarregado. Vimos que a Lei Geral de Proteção de Dados demanda o preenchimento de requisitos para o tratamento de dados pessoais e que a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares deve ser comunicada pelo controlador à NPD e ao titular, sujeitas as falhas a graves sanções. Deve-se acrescentar que nossos clientes já enviaram aditamentos aos contratos para tratar especificamente da proteção de dados. Nesses contratos, são estabelecidas diversas obrigações que deverão ser observadas pelo escritório e por cada colaborador. São deveres comumente estabelecidos nos contratos. Tratar os dados pessoais da contratante no que for estritamente necessário para cumprir o contrato. Para o tratamento de dados pessoais, deve haver o enquadramento do tratamento em alguma das bases legais previstas na LGPD. O acesso e o tratamento dos dados pessoais devem ficar restritos aos colaboradores que precisam efetivamente tratá-los, com o objetivo único de alcançar as finalidades definidas no contrato. Devem ser observados o sigilo e/ou as obrigações profissionais de confidencialidade e proteção de dados. É vedado copiar, transferir, duplicar ou realizar qualquer ação que vise a criação de um novo banco de dados em desacordo com as finalidades específicas do contrato. Deve-se notificar imediatamente o cliente ao identificar ou suspeitar da ocorrência de um incidente de segurança. Pela sua atenção e participação em nosso treinamento, nosso muito obrigado.